Qual que é a manutenção, a pior das manutenções? Corretiva não planejada. Show de bola. Pô, pesado aí dentro. Tá lembrando bem, hein? Você lembrava disso? Não? É sincero. É sincero. Não, esse é show de bola. Isso aqui é importante, né? Então a corretiva não planejada. Por que ela não é? Por que ela é pior na manutenção? Porque você não planejou nada. E de repente foi lá, você está contando com a máquina que você vai fazer, que a máquina vai trabalhar, que vai fazer alguma coisa, e a máquina vai lá e quebra. Aí você, pô, mas agora tem que entregar a tua coisa, né? Quer ver só um exemplo? Na tua casa que acontece disso? Teu botijão de gás. Só fala e você diz, mas hoje eu estou com uma fome e acabou o gás. E ainda é final de semana, para piorar, né? E aí, como que faz? Daí vai, você é casado? Quando usa. Não? Não, daí vai a tua mãe, nossa mãe, né? Mais ou menos. Daí vai a mãe lá, né? E ó, pô, e agora, como que faz? Né? Ô filhão, dá um jeito aqui, filho. Daí você, pô mãe, mas domingo, essa hora, como que eu vou trocar o gás, né? Aí fica, tenta ligar para um, tenta correr atrás. Isso daí o que é? É uma manutenção do teu gás lá, no teu fogão lá, não planejada e corretiva, né? Você vai corrigir o negócio na hora. Certo? Agora, se você tivesse lá o controle do teu gás, cada 40 dias, por exemplo, você troca o botijão de gás. Então você olha lá, está chegando os 40, mãe, em breve vai acabar o gás, mano. O que você faz? Já pega aquele botijão vazio, já compra, já deixa ali na espera, do ladinho. A hora que acabar, o que acontece? Não, fica tranquilo, mãe, tá aqui, ó, já troca aqui. Corretiva planejada. Corretiva planejada. Por quê? Porque você esperou parar o processo para depois fazer a correção. Já tinha planejado o que seria trocado E como trocar, e ao mesmo tempo usou a máquina, o equipamento até o último. Quando ele parou, você trocou. Tá ok? Já valeu? Preventiva também. Bem, aí eu faço uma pergunta e eu engato nessa pergunta uma análise, forçando eles a analisar um critério. E nessa pergunta eu coloco assim, qual é o pior dos tipos de manutenção? Deles acerto, corretiva não planejada, porque gera maior custo, e bem, tem vários critérios ali que geram isso. E aí, um dos alunos não sabe. E eu já fiz a pergunta para aquele aluno de propósito. Porque é o aluno que mais falta, que mais não está presente, inclusive para nós pegarmos a assinatura para essa leitura nossa, você viu como que foi, não comparecia em sala de aula, né? Então, ele realmente não está presente. E se ele não sabe esse parâmetro inicial, é crítico, esse aluno, né? Então tem que ver como que vamos trabalhar com ele, vamos dizer assim. Porque ele está desfocado dos demais, justamente por faltas, né? Ele justifica as faltas dele pelo trabalho dele. Mas tem que trabalhar, tal, às vezes tem coisa, então não posso sair no horário, assim por diante. Faço uma comparação, né? Porque existe, quando a gente fala da manutenção, existe a corretiva planejada e não planejada. A não planejada seria a pior, foi colocado ali, né? E eu faço uma comparação com o dia a dia, para tentar memorizar, facilitar a memória dos alunos. Então, no caso ali, o botijão de gás, que de repente acaba, né? Esse exemplo do gás ali realmente foi instantâneo, foi no momento que veio. E ele casou perfeitamente. Trouxe os alunos para participar. Trouxe bem, muito bem. Fui feliz nessa colocação, né? Como é que você vê a ideia de planejar os exemplos dados em sala de aula? Todo planejamento é bem-vindo, né? Mas a aula não é perfeita no sentido assim, sabe? Se fosse a sequência, tudo certinho assim. Porque os alunos também vão caminhando, às vezes vai para lá, vem para cá,
você tenta acertar o alvo, vamos dizer assim, né? O trajeto às vezes dá umas pequenas desviadas. Aí é aquela questão dos exemplos, né? Eles me perguntaram semana passada, né? Também fizeram isso com você? Se a gente planeja esses exemplos. Né? E eu falei, acho que eu lembro, parece que eu falei, que às vezes isso surge durante a aula. Provavelmente, eu não sei se planejou falar sobre esse exemplo, acho que não, né? Eu planejei falar sobre outro exemplo, ainda citei para eles. Mas na hora pintou o Mas clima, na hora foi esse. Esse aí. E não sei de onde que veio. Foi repentino. Eu lembrei assim de um detalhe e veio esse daí na cabeça. Por exemplo, bem feliz mesmo, que é o do gás, né? Para falar sobre manutenção não programada, né? Corretiva não programada. Né? Que é o que eu falei para eles, né? Quando tu planeja, acaba indo pro slide. Bem isso. E aí se vai pro slide, fica muito preso, né? Então, o que planeje, mas planeje falar, não planeje colocar no slide. E nem sempre você recorda, às vezes, né? Às vezes pode passar alguma coisa. Então existe uma relação aí que eu acho que merece ser discutida entre nós, né? A relação entre planejamento e não planejamento. Né? Até onde vai o planejamento, até onde vai deixar a aula acontecer. Né? Essa ideia. Acho que é importante a gente lembrar que nós não podemos nunca engessar uma aula. Se planejar tudo e levar o pé da risca, tudo, por mais que tente colocar humor, ele acaba sendo um padrão assim, que eu acho que não contribui 100%. O humor? Por mais que haja humor no meio, mas se você colocar aquela rotina, né, de planejamento, ok? Então você imagine, até o humor é planejado. Quer dizer, a coisa fica falsa, não é natural. Porque o aluno ele percebe isso, ele vai acompanhando isso. Quando há espontaneidade. Vocês pegaram aqui o André, desculpa André, é novo de escola, mas já dá aula há bastante tempo. Né? Há 12 anos. E eu também, um pouco mais até. E a gente no passado, provavelmente o André tenha feito também, no início a gente faz aquele planejamento e segue a risca. E às vezes está sentindo aquele clima pesado na sala, sabe que ela não está fluindo legal, mas na época, na nossa inexperiência, aquela coisa cartesiana do engenheiro lá, não, vai até o final. Né? Então hoje, qual que é a percepção que eu acho que eu tenho, acho que o André tem também, tem um pouco a questão circunstancial da aula. Tu planeja, a aula tem que ser planejada, tem que ter um planejamento. Mas a gente tem que estar atento ao que está acontecendo na aula. Sentir que os alunos não estão legal, né? Às vezes a gente não está bem, às vezes o professor não está bem. Né? Então, às vezes, o momento de dar um exemplo, desacelerar um pouco o conteúdo, não dar todo o conteúdo naquele dia, acelera ao longo do dia. Né? Então, essa questão do improviso vem um pouco em relação a isso. Né? Respeitar aquele momento do aluno. Né? Às vezes é uma aula na sexta-feira à noite. Nesse horário é complicado mesmo. Né? Então, nesse sentido, tem que ter o improviso. Mas a aula tem que ser planejada. Se a aula do tecnólogo, a aula da noite não for planejada, não rende, né? Não rende e acaba a aula. Acaba a aula muito cedo, um sintoma crítico disso é acabar a aula muito cedo. Né? Agora, essa percepção, tipo, os exemplos que o André deu, esse tipo de coisa só vai sair de quem tem vivência prática. Eu acho que é um dos grandes que a gente comentou aqui, Gilson, é o fato do exemplo ser simples no cotidiano. Sim. Simples, mas eficiente. Justamente. Acho que esse foi um ponto alto ali, né, desse trecho que foi selecionado.